Boa noite a todos. Agradeço primeiramente o convite do professor Valério Saavedra, integrante da Associação dos Criminalistas do Estado do Pará, que me brindou com esse convite para estar trabalhando aqui com vocês hoje esse tema dentro da pós-graduação aqui de Direito Penal, que seria o caso das Bruxas de Guaratuba, conhecido como as Bruxas de Guaratuba, caso que chocou o país na década de 90, mais precisamente no ano de 92, e que tem dentro do seu contorno muitos fatos que são arbitrários, sob a ótica de um Estado democrático de direito, né, do que deve ser um Estado democrático de direito, e envolve política, envolve religião, envolve preconceito, envolve erro judiciário, envolve cerceamento e defesa, envolve tudo que é de mais instigante em termos de um processo criminal. Nós temos esses elementos aqui no caso conhecido como as Bruxas de Guaratuba. Recentemente, através de um trabalho minucioso jornalístico, foi levado à tona conteúdo ainda inédito a respeito das torturas, que foi um objeto que diversas bancas de defesa que se debruçaram nesse processo gritaram durante anos a respeito disso, tentando que essas arbitrariedades fossem punidas e que esse processo fosse anulado por total inexistência de procedimento legal apto a ser chancelado de maneira válida. Então é um processo que ele tem elementos que servem de exemplo ao que não se deve ser um processo criminal. Então as defesas elas foram muito contundentes e sempre buscaram um objetivo maior, que era a inocência dos seus acusados, dos seus patrocinados. Tanto Beatriz como Celina, como os demais acusados desse trágico desaparecimento da criança. Nossa participação ela data do ano de 2015, quando fomos constituídos para trabalhar esse processo já em fase recursal perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, após a condenação da Beatriz num segundo julgamento. A Beatriz e a Celina foram levadas a um primeiro julgamento no ano de 98, foram absolvidas por ausência de materialidade, entenderam que aquele corpo que estaria naquela localidade não seria do menor Evandro. Foi um novo julgamento, Beatriz acabou sendo condenada, a Celina não foi levada a julgamento por questões processuais de prescrição. E em 2016, quando a gente estava trabalhando esses recursos ainda no objetivo de anular esse julgamento e levar ela novamente a júri, mudou o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em segunda instância. Começou-se a entender que era possível você executar antecipadamente uma pena. Então o Ministério Público fez um requerimento, a Justiça decretou a prisão de Beatriz e ela foi considerada foragida da Justiça, porque queria que ela voltasse para trás das grades e cumprisse o restante da pena no entendimento da acusação. Daí nós nos debruçamos perante os livros, né, e legislações para tentar buscar uma solução apta a que não fosse referendado mais esse absurdo em prol da senhora Beatriz Abage. Então, de posse de algumas informações e analisando o decreto presidencial daquele ano, chegamos à conclusão de que ela fazia jus ao direito ao indulto presidencial. No caso, ela já tinha cumprido mais de um sexto da pena, injustamente, mas cumpriu, né, provisoriamente antes da sentença. Um sexto da pena, possuía filha menor, sob seus cuidados, e não era condenada por crime hediondo. Na época, né, fazendo esse esclarecimento aos senhores que são expertos aí na matéria, não era crime hediondo o crime de homicídio qualificado. Então ela preencheu todos os requisitos necessários. Nós pleiteamos perante a vara de primeiro grau que fosse recolhido o mandado de prisão e deferido o indulto pelo cumprimento, e o que foi negado, e não tivemos outra saída senão a impetração de um habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que concedeu liminar e posteriormente chancelou a concessão do indulto em prol da senhora Beatriz Abage. Então o indulto ele foi concedido,
O Ministério Público, não satisfeito, recorreu a todas as cortes possíveis e a decisão transitou em julgado em 2018. Então, a decisão transita em julgado pelo cumprimento. Apesar disso, os efeitos nefastos desta injusta condenação persistiram, atormentando a vida da senhora Beatriz, que cursou o curso de Direito, passou na prova da OAB e, mês passado, agora em maio de 2021, foi negado seu ingresso, tendo em vista que eles consideraram a ocorrência de um crime infamante, condenação por crime infamante. Então, apesar dela ter trabalhado no Tribunal de Justiça, dela ter exercido profissão lícita, ser uma pessoa idônea, não ter nada que desabone sua conduta, eles entenderam que o crime infamante inviabilizaria esse ingresso, sendo imprescindível a interposição de uma reabilitação criminal. Pois bem, a reabilitação ela foi concedida na tarde de hoje, os senhores estão sabendo disso em primeira mão, alguns minutos atrás eu tive essa informação, e nos próximos dias também ela irá reingressar com um pedido perante a OAB para que ela possa prestar o juramento e fazer jus a anos de estudo que ela vem se dedicando. Então, basicamente, são essas as impressões que eu trago aos senhores aqui para tentar motivá-los à luta intransigente dos direitos dos seus clientes, porque a justiça ela é uma só. E em que pese as arbitrariedades e adversidades, a gente tem que buscar a verdade e dentro daquilo que a gente estudou, trabalhar com ética e buscar o melhor para o nosso constituído. Então agradeço desde logo o convite, né, do professor Valério aqui para a nossa Universidade da Amazônia e fico à disposição aí para eventuais esclarecimentos ou em outra oportunidade estar com vocês aí para a gente tratar de alguns temas específicos dentro da legislação processual penal brasileira. Um abraço a todos e bom feriado.